Vamos começar. Estamos aqui todos nós, de novo, together, no dia de hoje, aqui no Esquadrão de Vendas. Vamos passar aqui rapidamente. Para quem, eu não sei se todos que estão aqui estiveram na semana passada, mas estamos aí basicamente um grupo de pessoas e profissionais com diferenciados conhecimentos que, em grande parte, mas não exclusivamente, somos provenientes do mercado automobilístico. É toda a equipe, né? Exceto o Ricardo, que ele vem numa outra linha, não oriundo do mercado automobilístico, porém é ele quem nos dá aí vamos falar assim, a sensibilidade ou a percepção de que a gente tem que também ver outros pontos, outros aspectos. A gente acaba ficando numa linguagem talvez muito viciada, mas todos nós temos aí uma grande experiência nesse mercado automobilístico, cada um com as suas áreas de conhecimento, muito focado em vendas, marketing e treinamento com desenvolvimento de pessoas, e é basicamente esses os pilares do nosso negócio, né? Que é muito da comunicação, né? Do pilar comunicação, e desenvolvimento de pessoas e, consequentemente, das próprias empresas e de implantação de processos e ações de vendas. Aqui algumas ações que nós já fizemos, vou passar aqui rapidinho também, para a gente não ficar se estendendo muito, só para quem não participou do outro dia ter noção do que nós já fizemos, já fazemos e continuamos fazendo. E entramos aqui, então, no nosso projeto, aí nesse bate-papo de projeto Retomada e Amarra. Eu não sei, Fabinho, você quer falar alguma coisa? Quer aproveitar? Não, bem rapidamente, só para a gente... Tá me escutando, Roberto? Perfeitamente. Quero agradecer a presença de todo mundo, né? Novamente, essa segunda rodada, e vocês aí da empresa, né? A gente ter um dia proveitoso como foi o outro, né? Pelo que a gente teve de retorno foi todos gostaram, então peço que interajam no momento que você estiver solicitando a atividade aí deles, para a gente aproveitar ainda mais o dia de hoje, tá bom? É isso aí, vamos embora, porque o dia é cheio, né? É isso daí. Obrigado, Fabinho, e também reforçar aqui o agradecimento para a Yamaha, parabenizar todos vocês que estão aí, que estão aqui se dedicando a um tempo de vocês para dar esse passo a mais, o conhecimento a mais, e também agradecer a toda a equipe que me ajuda, que me apoia aqui. E ainda ontem tivemos bastante reuniões, trabalhando até tarde. Sempre tem aqueles últimos detalhes para acertar, né? Então fomos até tarde, o Ricardo também preparando material, enfim. É um trabalho aí de todo mundo. Mas esperamos que o resultado seja super proveitoso e trabalhamos para isso. Lembrando que, como o Fabinho falou, a única forma de falhar seria falhar em não participar. Aqui é o nosso laboratório, onde não tem problema errar, não tem nenhum picado, nenhum problema maior, então está na mão de vocês, né? Quando a gente participar, às vezes tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, essa aqui é a hora. Então entregue-se 100% e você certamente irá receber, que é a nossa disposição, irá absorver o máximo. Não tem certo, não tem errado, não tem problema. Aqui é justamente o nosso laboratório para que vocês treinem ou tirem as suas dúvidas para que, vamos falar assim, no campo real não tenham problemas, né? Então, hoje, basicamente, nós vamos falar um pouco dos números, né? Daí entrando um pouco mais específico na parte de vendas, de negociações, de gatilhos mentais, enfim, todo esse, vamos falar assim, esse universo mais ligado a números e às vendas, mas ele está muito amarrado àqueles comportamentos, né? Aqueles pontos que nós conversamos na semana passada, né? Inclusive, tinha ficado uma lição de casa, né? Todo mundo fez? Quem fez aí? Quem fez as lições de casa? Quem aproveitou para fazer? Deu um primeiro passo? Fala para mim aqui, pode ser no chat mesmo. Quem fez? Olha, vê lá, hein, gente, vê lá. Isso é para vocês mesmo, para melhorar aí o desempenho de cada um de vocês. Deixa eu só... Estou fechando o som de todo mundo aqui. Então, e aqui... basicamente um dos aspectos que nós conversamos aí na semana passada e é da onde nós vamos partir hoje, né? Como está o seu sistema de ativação reticular? Lembra que o que nós falamos semana passada é justamente aquele sistema onde direciona você para atingir metas. E isso parte daquele trabalho, daquela construção de um planejamento, né, de um plano de ação que eu falei semana passada, né, de falar onde eu quero chegar, o que eu quero ter, dividir eles em metas menores e fazer um plano de ação aí
semanal e talvez até diário para você atingir naqueles papéis que você entende que sejam importantes para você atingir os resultados que interessam. No nosso caso aqui, nós vamos focar muito em vendas, né? Vamos focar muito no aspecto de resultado do negócio. Cabe para todos os outros aspectos da vida, que eu falei, os outros papéis, mas aqui nós vamos focar sobre o aspecto de venda. Então, a nossa meta é o quanto você quer ganhar, o quanto você quer buscar. Lembra que o RAS é aquela ferramenta para trazer, para tirar você da zona de conforto. Ou seja, ele conduz você a ir buscar alguma coisa, ou para você se defender, ou para você buscar alimentação. E aqui, então, vai começar a primeira pesquisa que eu queria fazer com vocês. Vai aparecer na tela de vocês aí uma pesquisa parecida com isso daí. Pensei nos meus números e aí então vai aparecer uma pesquisa aí. Pessoal, é só votar, é totalmente anônimo, tá? Não precisa se preocupar, aqui é só para a gente deixar dinâmico, a gente ver como está andando. Uma das tarefas que eu coloquei na semana passada é conhecer os meus números. E o que é conhecer os meus números? Para quantas pessoas eu vendo, quantas pessoas eu atendo, como que são essa minha dinâmica do dia a dia de venda. Enfim, eu conheço os meus números, deve estar aparecendo na tela de vocês aí, eu vou pedindo para um minutinho para vocês irem votando. Só votar. Conheço eles e trabalho com eles a meu favor, melhorando o meu resultado? Conheço eles, mas na verdade não sei bem como utilizar eles para melhorar meu resultado? E que números, né? Que números são esses? Não sei nem do que você está falando. Vamos lá, gente. Vamos rapidinho, tá na tela. Imaginem que está na tela de vocês. Aí, se alguém não estiver vendo, avisa. Mas acredito que está aí na tela de todos vocês. Só 3, gente. Vamos lá, vamos lá. A participação. Tá tendo algum problema aí, pessoal, para aparecer? Para votar, para fazer alguma coisa assim? Eu vou relançar tranquilo, ela aqui. Roberto. É? Aqui tranquilo. Então, vamos lá. Eu relancei ela, não sei se tinha algum problema. Vou pedir para votar de novo, tá? Ah, agora tá indo. Agora o pessoal tá votando. Alguma trava aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, rapidinho. 30 segundinhos, é só votar. Rapidinho. É anônimo, aqui não tem pegadinha, não tem plano surpresa, é só pra gente ir se conhecendo e entendendo como que é. Não vejo o nome. Só 10 pessoas vai votar, é isso? Bom, não tenham medo. Deixa eu ver aqui. Sumiu o meu, bom dia. Marcelo, não sei se você está no celular ou está no computador, mas normalmente aparece, tá na tela aí. Eu estou no celular e não sei como votar. Normalmente fica embaixo quando aparece. Apareceria na tela, né? Ele cancelou aqui. É só clicar em cima da alternativa e enviar. Mas eu acho que a votação está encerrada, Roberto. Ou a votação sumiu para mim também. Fechou aqui mesmo. Bom, vamos lá então, gente. Era só para a gente se conhecer rapidinho, não tem problema. Aqui, aqueles que votaram rapidamente, acho que está aparecendo aí, né? Então, basicamente, 10 pessoas votaram e 100% dizem que conhecem os seus números e trabalham a seu favor. Então, enfim, isso é só para a gente dinamizar, que eu falei, não sei quem quer, é só uma estatística para a gente, então, seguir em frente o que são esses números e como que nós podemos fazer ele trabalhar a nosso favor. Seguindo, então, em frente nessa linha... Opa, deixa eu fechar aqui. Fechei. Então, seguindo aqui, pensando nos números... E quais são os meus números, então? Então, agora eu vou trocar de tela aqui. Vocês devem estar com uma folhinha aí. E a gente iria entrar bem rapidamente... vamos falar assim, num exercício que nós vamos usar justamente aquele material que eu mandei para vocês, para a gente trabalhar junto aqui. Isso daqui é uma planilha simples. E por que eu falei daquele assunto do RAS? É o seguinte, gente,
Isso daqui, ele praticamente é o tal conhecido funil de vendas. Ele está ampliado, está com alguns detalhes a mais, mas aqui é o seguinte, eu começo com aquele meu objetivo, quanto eu quero ganhar? Né? Quanto eu quero ganhar? Não precisa, obviamente, ninguém precisa se expressar aqui, não é expor ninguém, mas quanto eu quero ganhar? E aqui eu vou até expandir um pouco aí o entendimento desse quanto eu quero ganhar. Queria falar que equipe de vendas, em geral, acho que eu falo que é um caso à parte dentro das empresas, né? São pequenas empresas dentro da empresa maior. Então, eu falo o seguinte raciocínio. Imagina que aquele seu espaço, né? Aquela mesa, aquela cadeira, o telefone, enfim, toda a infraestrutura que é dada para você, imagina que aquele espaço fosse a sua empresa. É minha mesa SA. Qual é o custo daquela mesa para você, daquele espaço com todos os recursos que tem? Quanto você precisaria faturar, se aquilo fosse a sua empresa, né, eu SA, para pagar os custos e ter um resultado? Então, esse também é uma boa forma de raciocinar o quanto eu estou sendo efetivo para mim e para a empresa na qual estou trabalhando. Então, mas vamos nos concentrar no seguinte, quanto eu quero ganhar? Qual que é o meu objetivo de ganho num mês, por exemplo? Então, vamos dizer aqui, eu vou colocar alguns números de uma forma muito aleatória, né? Enfim, só para a gente entender como que vocês podem trabalhar isso a favor de vocês. Vamos dizer que a planilha funcionasse, né? O que não está acontecendo. Realmente, o computador resolveu agora, hoje, me dar problema. Espera aí, gente, aqui vamos ter que fazer teve algum probleminha aqui que está atrapalhando aqui Agora resolvi. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu quisesse ganhar R$5.000. Esse é o meu objetivo que eu tracei lá no meu RAS, nas minhas metas, R$5.000 por mês, né? Cada um vai ter o seu, cada um está dentro daquele mapeamento que nós falamos muito na semana passada. Então, vamos lá. E vamos dizer que a minha comissão, eu não sei qual que é, tá? Cada empresa tem as suas políticas, mas vamos dizer que, mediamente, a comissão seja de 2%. Estou chutando, tá? Ou seja, cada um de nós vendedores, precisaríamos ter, né? Partindo desse princípio, vender R$250.000 em produtos para ter essa comissão, esse ganho de R$5.000. Ok. Mas para fazer esses R$250.000, qual que é a média do valor dos produtos que eu vendo? Quanto que é? Então, você vai ter as motos mais baratas, as motos mais caras, as motos intermediárias, enfim, não estou nem entrando no mérito aqui ainda de acessórios e outros agregados, só para ficar um raciocínio mais simples. Então, vamos dizer que o ticket médio aqui seja 40 mil, né? Se eu tiver errado, me desculpa, mas o que vale é que vamos diminuir aqui um pouco. Vamos por 30 mil. Ok, vamos dizer que então o meu objetivo para fazer isso daí, com esse ticket médio meu, seja vender 8 motos. Se eu tiver muito alto, depois alguém me corrige, tá? Mas vale aí o exercício. Ou seja, dentro desses parâmetros, eu preciso vender 8 motos no mês, num ticket médio de R$30.000, para fazer a minha comissão, né? Ter o meu resultado de R$5.000 de comissão, né? De salário, enfim, de rendimentos. Porém, quanto que é a minha taxa de conversão em vendas? Ou seja, depois que eu falei dos números, de cada 10 clientes que vocês atendem, para quantos você consegue vender efetivamente? Para quantos eu atendo, eu faço uma demonstração, eu explico do produto, enfim, eu faço um processo, para quantos eu consigo vender, chegar no fim e vender? Eu falo que a média navega em torno aí de 20%. Ou seja, para eu conseguir vender 8 motos com uma taxa de conversão em vendas, eu preciso atender. E quando eu falo nesse caso, o atender é ter um processo de negociação da ordem aí de 42 pessoas. Só que para atender 42 pessoas, vocês entendem, né, que eu preciso buscar muito mais pessoas. Então, eu estou chamando aqui de taxa de atração. Com quantas pessoas eu preciso falar para poder atender 42 pessoas e fazer essas motos? Normalmente, essa taxa de atração, né, com quantas eu falo, quantos eu consigo conversar, principalmente em São Paulo, ela navega numa faixa aí de 10%.
de 8 a 12, vou ficar numa média aí de 10%, normalmente falando. Então, veja, que eu preciso ter um trabalho de buscar durante o mês, né? Aqui isso é a matemática pura, mas em torno aí de 420 pessoas, prospectar 420 potenciais clientes, para eu apresentar, ter a oportunidade de apresentar o meu produto, as minhas condições, enfim, fazer um processo de vendas para 42 para fechar 8 motos. E lá no final fazer os meus 5 mil reais. Então veja, que eu tenho que buscar 420, né, arredondando, potenciais clientes no mês. Partindo do princípio, vai que se trabalha sábado nesse mercado, nós vamos falar aqui de 30 menos 4, estamos falando de 26 dias de trabalho. 26 dias de trabalho. Ou seja, eu preciso fazer por dia 16 contatos por dia. Contatos que eu digo é prospectar, dizer, buscar 16 clientes para conversar durante o dia. E aqui eu falo contatos efetivos, aquele que eu de fato, eu pelo menos me apresentei, eu consegui fazer aí um primeiro passo, e muitos vão falar que não, que depois a gente conversa e tudo mais, que vai ser aquela conversão para os 42. Porém, tem mais um ponto de eficiência aqui, né? E imagino que todos vocês sabem, mas não é para todo mundo que eu ligo que eu consigo falar. O telefone não atende, o telefone mudou, o telefone não funciona, enfim, o potencial cliente desliga na minha cara, seja ele qual for. Também por uma experiência nossa, e depois vocês podem verificar se cabe para vocês, essa eficiência navega em torno de 40% a 50%. Então, eu estou falando que você tem que fazer, né, buscar ter uma base de dados por dia em 26 dias. Aí você divide, se quiser fazer em 25, isso vai funcionar da mesma forma, de 32 nomes, né, potenciais clientes que eu preciso de alguma forma tentar falar com ele para conseguir, de fato, falar com 16 clientes por dia. Ainda que se tenha as ferramentas digitais, o WhatsApp e tudo mais, que são ferramentas de comunicação, ainda que o contato pessoal ele ajuda muito. Então, é importante conseguir falar por telefone com esses clientes. Então, o fator prospecção aqui, eu falo que ele é uma ferramenta que precisa e deve ser usado no dia a dia de vocês, para vocês atingirem os seus resultados. Aí vamos supor que você tenha, para ter uma conversa razoavelmente boa, para você apresentar o produto, as principais condições, enfim, apresentar, evoluir a conversa, né? Evoluir para aqueles 42 que está ali mais na esquerda. Uma conversa dessa, eu falo, até coloquei ali, que demora, a gente conta em mais ou menos uns 5 minutos. Ou seja, se eu conversar 5 minutos com 16 pessoas por dia, sem contar aqueles que eu liguei e caiu na caixa postal e tudo mais, que aí é rápido, né? São alguns segundos, mas aqueles que eu conversei 5 minutos de uma forma estruturada, objetiva, enfim, com tudo que nós vamos ainda conversar aqui no nosso bate-papo de hoje, eu preciso ter uma dedicação de 160 minutos por dia, aproximadamente, né? 160 minutos por dia de prospecção. Ou seja, aproximadamente 3 horas de trabalho em cima disso daí. Galera, esse negócio de prospecção é um trabalho que ele a gente sabe que ele depende de uma metodologia, de uma doutrina, de uma disciplina para se fazer. Mas quando ele é bem feito, e por isso você tem empresas que vêm crescendo nesse campo da prospecção, porque o principal pilar aqui é a disciplina para o negócio acontecer. E como que eu posso melhorar isso? Como eu posso ser cada vez mais eficiente? Por isso que eu estou chamando de 5 caminhos. Os 5 caminhos aí basicamente são os quadrados vermelhos, que é onde está a sua eficiência, aonde você pode ser melhor para atingir o mesmo resultado com menos esforço ou com o mesmo esforço atingir mais resultado. Enfim, depende do ponto de vista de cada um. Então, a gente poderia falar do seguinte, se a gente começar aqui com o ticket médio, que ações nós podemos ter, fazer, montar, alguma coisa assim, para melhorar meu ticket médio? Ações e vendas no showroom ou na conversa com o cliente. Algumas estratégias. Alguém consegue falar alguma? Não podemos demorar, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou falar aqui algumas rapidinhas. Primeiro, oferecer o produto mais caro. Essa é uma forma de você aumentar seu ticket médio. Eu sei que vocês têm toda uma gama, óbvio que vocês têm que entender o cliente, mas primeiro oferecer o produto mais caro, né? O produto,
até coloquei aqui, o produto mais caro. Você pode também fazer o que a gente chama de fazer o cross-up, que a gente chama. Ou seja, você começa com o produto mais barato, ou um degrau abaixo daquilo que você está identificando com o cliente, e fala que por apenas X reais na prestação, por apenas X reais no valor, você vai ter um produto com muito mais qualidade, muito mais potência, muito mais acessórios, enfim, coisas nesse sentido. E também uma outra estratégia é você experimentar, né, fazer o test ride, aí no caso de vocês, o test ride, nos produtos mais caros, nos produtos que demandam maior emoção, demandam mais emoção. Normalmente são os produtos, obviamente, que trazem aí os maiores apelos do negócio. Essa é uma grande ferramenta para você melhorar o seu ticket médio. É lógico que eu sei que tem uma parte de volumes e tudo mais, mas isso que você compor, fazendo essa busca de melhorar o seu ticket médio, é uma forma de você melhorar o seu resultado lá na frente. Então vamos dizer que você fez esse trabalho e já melhorou para 35 mil o seu ticket médio no mês. Veja o que aconteceu já lá no último quadradinho, já caiu para 2 horas de prospecção para os mesmos 5 mil. Tá? E aí a gente vai evoluindo. Aqui na taxa de vendas, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar essa minha taxa de conversão? Então aqui, basicamente, nós vamos falar de alguns treinamentos, e são treinamentos, alguns aspectos nós vamos falar aqui, que é justamente entender o funil de vendas, né? Como que funciona esse processo de vendas na prática. Trabalhar a emoção, perguntas que levam à emoção, tá? Só colocando de uma forma bem simples aqui. Saber fazer o tratamento de objeções, isso também é uma técnica, é uma ferramenta que é ensinada para você melhorar as suas taxas de vendas, né? E a utilização, que eu falei do neuromarketing, dos gatilhos mentais. Então, esses são alguns treinamentos, alguns materiais, algumas coisas que vocês podem fazer, buscar, treinar para melhorar as suas taxas de conversão. Indo aqui, melhorando eu chamei aqui de taxa de atração. Então, como que eu posso também ser mais efetivo nessa minha apresentação, nessa minha prospecção para buscar mais clientes? Até aqui, vamos supor que eu fiz todos esses treinamentos e melhorei aqui minha taxa de conversão e veja que são pouca coisa, não precisa explodir. Vamos falar de 20 para 25. Olha o que está acontecendo lá na outra ponta, como o tempo vai caindo. Vamos dizer que para melhorar a minha taxa de atração, o que eu precisaria mexer? Onde eu posso melhorar? Mais uma vez, eu vou falar dos gatilhos mentais. Dos gatilhos mentais. Vou falar aqui também que aqui você tem que trazer junto e a empresa traz isso já para você, a marca que se trabalha, e você como pessoa, a confiabilidade em você. Como que é essa relação? Como você se apresenta? Como você transmite essa confiabilidade para as pessoas? É justamente a construção de relacionamento, que é um fator muito importante, que é o que precisa, principalmente hoje, com esse advento das mídias sociais, precisa ser construído, é o relacionamento. E lembrar que não é só oferta, não adianta você ligar para o cara, né, para o potencial cliente, que hoje você tem a moto de 30 por 15, né? Não é só isso, porque isso, na verdade, você está diminuindo o seu ticket médio e prejudicando a margem da empresa. É você trabalhar outros aspectos antes de você somente falar preço. Então, lembra, temos que se vender o produto. Os produtos normalmente têm muita tecnologia embarcada, segurança. Então, comecem por aí. Falamos disso também um pouco semana passada, né? Até eu lembro que eu comentei da apresentação dos apartamentos, né? Como é que funciona. E para melhorar essa minha eficiência do contato, né? Quer dizer, ligar para os clientes e conseguir essa minha taxa, até vou melhorar aqui, esqueci da taxa de atração, de 10% também para 15%. Olha, já caiu para 1 hora. Olha que beleza. Enfim, e para melhorar a minha taxa de eficiência aqui todo esse processo, né? Para que eu consiga ligar para os clientes e conseguir falar com eles, ter algum tipo de contato, conseguir apresentar. Bom, a primeira coisa, ela é quase óbvio, né? Como está a sua base de dados? Ela está atualizada? Como está? Você tem conversado? Você usa uma ferramenta de CRM para você ter esse controle? E mesmo que, né, normalmente as empresas têm, mas mesmo que a empresa não tenha, você tem N ferramentas de CRM disponíveis no mercado para você poder aplicar, você utilizar e fazer a sua gestão dos seus clientes, né?
Eu reforço aqui de novo a parte do relacionamento, né, da construção do relacionamento. Não é ligar só para fazer uma oferta, é ligar para aquele cliente que comprou uma moto, sei lá, há um ano atrás, 6 meses atrás, se está contente, se teve algum problema, é o cartão do aniversário do filho, enfim, perguntar como está o negócio dele, se comprou uma moto de repente para o trabalho, alguma coisa assim. Construir relacionamento. E falo aqui, reforço mais uma vez que ele está embutido em tudo isso daqui, que são os gatilhos mentais, que eu resumo tudo isso, gatilhos mentais, como comunicação. Eles são usados em diversos aspectos da nossa comunicação no dia a dia, e talvez essa seja uma dos maiores aprendizados que estamos tendo nesses últimos tempos mais ligado aos padrões, às vendas, né? a técnicas de vender melhor. E vamos ver então que com tudo isso, minha eficiência do contato de 50 foi para 55, eu melhorei um pouco. Galera, veja lá, o que aconteceu lá embaixo. Lembra que nós começamos com 3 horas, caiu para 1 hora para ter o mesmo resultado dos 5 mil reais. Porém, aqui esse último quadrado eu estou chamando que é ação, é você partir para ação. Então, o que você precisa ter aqui muito bem feito é ter a sua gestão do tempo muito forte. Você precisa criar uma eficiência de trabalho muito... Lembra que falamos na semana passada, do espaço que você precisa criar, da sua organização, do seu foco, da dedicação para você fazer esse trabalho. Para você fazer esse trabalho de prospecção, não adianta você falar assim, quando eu tiver 5 minutos eu faço. Você não vai ser produtivo, você não vai conseguir fazer a quantidade de contatos necessários para você atingir seus resultados. Então, foca no trabalho, reserva... talvez 2 períodos no seu dia para você fazer isso, né? Vamos dizer que eu sempre sugiro que se tenha entre 2 horas, 2 horas e meia, pelo menos, de prospecção por dia. Então, trabalha 1 hora de manhã, 1h30 de manhã, 1 hora à tarde, 1h15, 1h15, mas focado nisso. Tenha a sua base de dados ali organizado e vai no seu espaço, foca nas ligações, foca no seu script de venda, faz a sua gestão de tempo e faz. Você fazer isso de forma focada, a sua produtividade, ele aumenta substancialmente. E para isso, nós falamos bastante na semana passada, ter a tal da mentalidade forte, a mentalidade direcionada para os objetivos, né? Para os objetivos. Aí, lembra que falamos de ter todos aqueles rituais para que a gente tenha equilibrado, para conseguir fazer as coisas. Então, veja, aqui é justamente o plano de ação. Aí você vai falar o seguinte, cara... Eu, com 1 hora faço isso, vou dispor de 3 horas. Vou buscar mais aqui. Ó. Eu melhorei minhas eficiências, vou buscar aqui 7 mil reais. Ah lá, voltou para 2 horas. Já consigo melhorar o meu objetivo lá em cima, já consigo ver um potencial de ganho lá na frente. Vou buscar mais, quero buscar 8 mil reais. Olha, 2 horas ainda, com um foco melhor, são 21 prospecções diárias para falar com 12 clientes. Não falar com 12 clientes por dia, falar que não dá. Isso é desculpa. Lembra que nós falamos semana passada, cuidado com as desculpas. Eu sei que tem outras tarefas, eu sei que tem outras responsabilidades, cuidado para a gente não cair em armadilhas para não fazer o que precisa ser feito. E é isso que nós vamos evoluindo, né? Se você melhorar o ticket médio, você fica cada vez melhor, treinamentos, desenvolvimentos, isso só tem uma pessoa que pode fazer isso. Será que vocês adivinham quem é? Quem é que pode fazer isso daí? Um de cada vez, gente, senão eu não consigo entender. Pode pôr no chat, enquanto eu vou colocando aqui, retomando os nossos assuntos aqui. Veja, pessoal, que como que é essa parte dos números é importante para a gente buscar os nossos resultados, galera. Isso está na nossa mão. Não, eu falei até do CRM, não precisa ser o CRM... Não precisa ser o CRM da empresa para você fazer. Você pode tem gratuito na internet. Você pode montar a sua planilha de Excel. Você pode montar o teu caderninho, mas faça. Não use de desculpa e pegue esse trabalho e fala assim, começa com quanto eu quero fazer de receita. A minha empresa, eu S.A., precisa faturar esse mês X mil reais. E aqui está o quantos clientes eu vou buscar e vou reservar um espaço de tempo da minha semana, do meu dia, que eu vou buscar novos conhecimentos, novas aprendizagens, novas metodologias, novas ferramentas, seja lá o que for, para melhorar as suas eficiências. Mas então, vamos voltar às bases do processo de vendas. Pessoal, atenção, porque é denso, mas nós vamos passar aqui com o máximo de conteúdo para vocês. Bom, lembrar que as vendas elas são baseadas em emoção.
né? Grande parte do processo de vendas ele é focado na emoção. Primeiro você vende para a emoção, a lógica vem depois. Quando o cliente começa a fazer perguntas para você sobre o preço, o custo, algumas características técnicas, ele está entrando na lógica, mas na verdade, emocionalmente, ele já comprou o produto, né? Então, o que é vender exatamente? É ajudar as outras pessoas a comprarem de forma, né, profissional. Então, o vendedor, então, na prática, ele é um solucionador de problemas, né? Ajuda o cliente a achar, a encontrar o produto que melhor atende ele nesse processo aí que nós estamos falando de venda. Então, a melhor forma e a melhor ferramenta que vocês, vendedores, precisam fazer ou melhorar ou evoluir é justamente fazer perguntas. Fazer com que o seu prospecto realize a venda para você. Não é você que vende, é ele que compra de você. E como que funciona isso, né? Pergunta, finja não entender, vai lá na emoção da pessoa, faz perguntas, atinge na emoção, volta a pergunta e fica nesse ciclo para você até você conseguir envolver o cliente no seu produto, na sua apresentação e tudo mais. E como que você percebe que você está evoluindo? Normalmente funciona da seguinte forma: você faz pergunta, o cliente responde, você faz pergunta, o cliente responde, você faz pergunta, o cliente responde, segue nessa dinâmica até que o cliente começa a fazer pergunta. Esse é o ponto que quando começa o cliente a fazer algumas perguntas sobre o produto, prazo de entrega, mas tem a cor vermelha, tem a cor azul, você começou a atingir a emoção. Então, esse é o momento que podemos dizer que a venda está feita. Tá? Então, aqui, esse é o processo. Vocês fazerem muitas perguntas para o cliente e fazer com que ele vá respondendo até que o processo se inverte. Essa é a sacada. Ele começou a fazer pergunta, o processo de venda evoluiu. Você começou a atingir a parte emocional dele. E vai sempre, né, nas perguntas cavando o fundo. Então, esse é o fluxo das perguntas. Começa com as perguntas abertas e específicas, né? Então, quem, onde, como você vai utilizar, como você utiliza, para quem, com que período. Então, você tem que procurar entender o cliente, as dificuldades dele, as necessidades, os anseios, né? E aí você vai começar a ficar claro para você qual produto ele vai se encaixar. Então, aqui é um processo, esse processo de evolução, que a gente chama do funil de vendas. Vai chegar lá embaixo na venda propriamente dita. Então, aqui dentro está aquele ciclo das perguntas que eu estava comentando. Então, algumas perguntas, para não ficar tão seca, poderia simplesmente perguntar: certamente a forma que você utiliza essa moto é com a sua esposa, enfim, coisas assim. A propósito, qual a melhor forma, né? Qual a razão da compra disso daqui? O que você quer atingir? São perguntas que faz a pessoa expor o desejo ou a dor, né, para a aquisição do produto. Depois de cada pergunta, sempre escutar atentamente e vai dando sinais positivos, sempre conversando sobre alguns aspectos que ajude a reforçar a relação entre vocês, né? Segue-se aí o processo de pergunta, de escutar e dar o sinal positivo. Então, isso está permeando todo o processo, né? Enquanto você faz perguntas, você vai passando aí pequenas informações do produto, do que está falando. Vamos supor que ele está falando de segurança, né? Falando, quero comprar uma moto maior ou melhor, eu gosto da liberdade, mas eu preciso de segurança. Você pode começar a destacar os aspectos que todos os produtos possuem um ABS, um sistema XYZ, enfim, coisas nesse sentido. Você já pode começar a dar pequenas informações do produto, falando na língua do prospecto, obviamente, né? E aí vem um processo que é você começar a decidir. Veja que até aqui você não falou nada de preço, você está só fazendo uma investigação nesse potencial cliente. Quem, além de você, está envolvido na tomada dessa decisão? Veja, quantos negócios não morrem lá no finalzinho, depois que você apresenta tudo, que talvez aí, né, a pessoa que está com você fala: preciso falar com meu pai, preciso conversar com a minha esposa, isso não é para mim, preciso verificar. Enfim, veja que aqui você já começa, dentro do seu processo de vendas, a eliminar algumas objeções, alguns elementos
não tão surpresa assim, que acontece lá no final da negociação. Então, aqui no meio da negociação, você começa a medir a temperatura. Quem, além de você, está envolvido nessa tomada de decisão? Né? Ah, preciso falar, é só você aqui, ou as condições que eu vou passar para você que a gente já consegue finalizar aqui. Enfim, é passar ter esse tipo de percepção. E também depois entrar no aspecto financeiro, que é importante. Então, essas aqui seriam frases, né? Não fechando nelas, mas frases que ajudariam. Obviamente, as finanças são muito As finanças são muito importantes. Puta, meu sandiário. Sinais positivos. Aqui. Quem, além de você, está envolvido na decisão e, obviamente, as finanças são muito importantes. Posso lhe perguntar qual é, né, o seu orçamento destinado para essa compra, ou quanto o senhor pretende gastar? Me conta um pouco mais sobre isso aí, para você começar a verificar se o produto que você estava identificando cabe no bolso dele, ou qual a solução, que é esse próximo passo, você vai passar para ele. Olha, então aqui, como que funciona? Então, depois, se eu entendi tudo que você me falou, eu tenho certeza que, com base no que você me disse, senhor Ricardo, né? Então, esse aqui é um gatilho super interessante, o Ricardo vai falar melhor. Como você falar o nome da pessoa facilita muito essa comunicação, esse processo de aproximação que facilita a negociação. Então, com base no que você me disse, Ricardo, Maria, qual das opções A ou B te atenderá bem? Obviamente, aqui você já fez uma apresentação. Ó. Então, eu entendo que esse é o melhor produto para você, tem a condição financeira XYZ, tudo dentro daquilo, da solução que você apresentou, mas também temos essa segunda opção. Não dê só uma, dê duas opções. Isso é uma forma de negociação muito interessante. E aí vem, dentro desse processo de evolução, medir a temperatura. Se nós vamos evoluir ou não. Então, veja, faz aí, é o momento de você fazer uma pergunta mais fechada. O que é uma pergunta fechada? É aquela pergunta que normalmente você conduz a um sim ou um não. É a hora que você dá uma trucada no cliente. Então, isso cumpre com o que você tinha em mente? Qual opção se ajusta melhor com o que você tem em mente, ou você tinha em mente, o que você tinha planejado? Veja que são perguntas que ele leva o cliente a te dar uma resposta. O que você mais gostou? O que foi melhor para você? Né? A opção 1 ou 2, qual que foi melhor? Isso está dentro do que você estava imaginando? Isso é uma forma de você saber, estou no caminho certo ou não estou no caminho certo? E aí, seguindo para um fechamento, vamos chamar assim, é a hora que você passou a temperatura, não, realmente a opção 2 é que melhor me encaixa aqui no que eu estava pensando e tudo mais. Ótimo, muito bom, senhor Ricardo. Então, vamos lá. A hora de você ter aquela sua mentalidade, por isso aquele nosso bate-papo da semana passada, você tem que estar equilibrado para você ter a postura e assumir a venda. Esse é o momento que você vai dar o fechamento com o cliente. Então, você tem que estar seguro contigo mesmo, confiante, sabendo que você fez a melhor apresentação. Então, isso é treino, isso é habilidade, isso é mentalidade. Está tudo bem se revisarmos o que precisamos fazer para fazer isso andar, para a gente finalizar esse assunto? Pergunta fechada. Sim ou não? Veja, aqui você está levando o cliente para o fechamento. E é aqui onde vai surgir as principais objeções. É aqui a hora que você dá essa trucada e você tem que estar preparado, porque se não aconteceu objeção, tem alguma coisa errada acontecendo. Aqui acontecem normalmente as objeções. Então, quando você faz a pergunta, e esse é um outro formato, é um outro gatilho que a gente pode falar, fica quieto. Faz a pergunta e fica quieto. O silêncio é uma ferramenta que ela incomoda. E normalmente, se a gente, nós não estamos treinados e preparados, nós fazemos a pergunta e já temos uma tendência a dar uma resposta. Então, quando eu faço a pergunta e fico quieto, sente qual é a pressão que você coloca do outro lado para que a pessoa te dê uma resposta. Você fez uma pergunta, ficou quieto. O que você está dizendo para a pessoa? Estou esperando uma resposta. A ou B? Sim ou não? Certo ou errado? Essas são os tipos de perguntas fechadas. Então, nessa hora, gente, o que você tinha de falar, de aprender, você falou. Fez a pergunta, fica quieto. O silêncio, ele incomoda, ele leva a pessoa a te falar alguma coisa. Ela atinge lá a emoção da forma mais dura difícil. Ela falou, cara,
Eu preciso falar alguma coisa. Eu estou aqui, estou sentado com a pessoa, ele falei tudo, ele me fez, eu não vou responder? Então, veja. E aqui é a hora que aparecem as objeções. É aqui que você tem que estar preparado para cuidar das objeções. Sempre tem as mais tradicionais, que é tempo e dinheiro. Mas como que você pode, então, fazer esse gerenciamento das objeções? Primeiro é você buscar até onde foi o acordo, né? Foi até a parte do produto, foi até a parte financeira, foi a parte do financiamento, enfim, qual foi o último ponto que vocês dois estiveram em acordo? E aí você pode fazer a seguinte situação. Quais são as objeções? Então, senhor Ricardo, me fala uma coisa, né? Já que a moto o senhor escolheu, tá bem, que é o modelo XYZ, por qual outra razão? Então, o que está impactando para a gente seguir em frente? O que está faltando? E aí ele vai começar, pode te passar vários aspectos. Ou seja, entendi, senhor Ricardo. Então, quer dizer que se eu resolver o aspecto preço, a gente pode seguir em frente, né? O que aconteceria? Aqui está um linguajar só para entender o que passa na cabeça. Se eu consigo eliminar aquele fator razão, aquela desculpa, a gente andaria para frente? O único aspecto, então, é o preço, senhor Ricardo. Então, se eu resolver isso, o negócio está fechado? Ou seja, se o cliente falar não, né? Senhor Ricardo, então não é só o preço, então deve ter algum outro motivo que está impactando ele. Posso entender o que é? Posso perguntar do que se trata? Por que a gente não pode? Se não é só o preço, a moto o senhor já escolheu, correto? Além do preço, que o senhor falou que é um problema, qual seria um outro problema, então, que eu poderia tentar ajudar o senhor? Então, veja que você vai contornando, você vai fazendo o cliente falar para você o que está pegando, o que está atrapalhando de seguir em frente. E aí você tem as soluções, ou seja, se o cliente fala sim, não, se você resolver o assunto de preço, procederia. Se eu resolver o assunto do preço, está fechado? Então vamos gastar mais um tempo então, para a gente resolver o assunto de preço. O que está pegando aqui? A diferença está um pouco alta, a avaliação do produto A, do produto B, a diferença está dando aqui 5%. Então eu vou lá falar com o meu gerente. Então, se eu conseguir, está fechado, correto? Olha, veja que agora aqui você está levando o cliente para uma decisão final. Enfim, gente, tudo aqui está sempre permeando o trabalho desse ciclo de perguntas. Perguntar, escutar atentamente, fazer anotações, dar sinal positivo e perguntar de novo. E ficar nesse processo. E fingir de morto e ficar nesse processo de fazer perguntas para o cliente. Veja que essa é a principal ferramenta que vocês têm para conduzir a negociação. Quem conduz a negociação é quem faz perguntas. Esse é o processo. Se o cliente começar a fazer muita pergunta, você precisa saber como sair desse processo só ele ficar fazendo pergunta. Não está errado, não está errado. Aquele processo de pergunta e resposta, ele pode ser o inverso. O cliente perguntando, você respondendo. O cliente perguntando, você respondendo. Até a hora que ele deixa de fazer pergunta. Aí você inverte. Você falou, então agora, qual que é o nosso próximo passo? Já podemos, então, partir para o ponto A e o ponto B? Então, aí você inverte o processo. Mas, normalmente, e até como orientação, sugiro que o vendedor conduza o processo de pergunta, porque ele tem o domínio da situação. E aí, como exercício, eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês fazerem, né? Ou seja, objeção sempre vai ter, mas quanto mais nós conhecemos as objeções que acontecem na venda dos nossos produtos, a gente já pode ir matando elas no decorrer do processo de vendas. Seja lá preço, seja tempo, seja outras pessoas, veja que ali já matamos algumas, né? Quem é a pessoa que também toma a decisão, qual é o valor que você destinou para isso daqui, ou o que você tem em mente, você já vem matando, você já vem tirando algumas da frente. Enfim, previna-se contra isso. Não adianta você querer ficar discutindo quem está certo e quem está errado. Não, evite a discussão. Procure entender os problemas, aí a objeção do cliente. Por isso, perguntas e entrando a fundo para achar o caminho de contornar essa situação e fazer o cliente comprar. Lembra que a compra é feita pela emoção. A lógica só está querendo dizer o seguinte, eu ainda não estou totalmente convencido que esse é o produto, que agora é a hora e tudo mais. O que você precisa fazer é o seguinte, dar uma segurança para ele, uma tranquilidade para ele efetuar a compra. E aí vai, por exemplo, algumas garantias que você pode oferecer. Olha, vamos fazer o seguinte, se o senhor fechar aqui comigo agora, hoje, o senhor pode, sei lá, devolver a moto em 7 dias, eu não sei nem se isso é possível, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor talvez seja, mas... Ou vamos fazer o seguinte,
Fica com essa moto para você fazer um test drive durante uns 2 dias e aí depois a gente finaliza. Algumas coisas nesse sentido, dentro do que pode ser feito, obviamente, né? Enfim, como uma liçãozinha de casa aqui, identifique todas as objeções possíveis do negócio de vocês. Pode até vocês fazerem aí uma rodinha entre vocês, da mesma empresa, faz um brainstorm, quais são as principais objeções. Levante umas 5 principais como primeiro passo, faça uma lista, veja que tem aí praticamente 20 objeções clássicas, né? Além de tempo, dinheiro, pessoas, tem N outras desculpas dessas objeções. Faça essa lista e quais são as possíveis respostas, né? Muitas vezes tem mais do que uma, para você contornar essa situação. Esse é um trabalho em grupo para vocês fazerem muito legal. E um aprende com o outro e vocês, entre vocês se aproximam e desenvolvem novas formas de todo o grupo melhorar os seus resultados. Tá, gente? Então, esse é um processo de vendas, esse é o funil de vendas com essa estratégia de fazer perguntas, saindo de perguntas abertas, indo para perguntas fechadas até a quebra de objeções. Você viu que desde lá do início, e aqui eu comentei algumas vezes, nós estamos falando de gatilhos mentais. Essa é uma parte super interessante, nós estamos falando que é o neuromarketing, são as novas descobertas de como que o cérebro trabalha para suas tomadas de decisões. E os gatilhos mentais, eles são aí, vamos chamar de alguns atalhos para ajudar esse processo de você fazer o cliente tomar a decisão mais rápida, se é que eu posso falar assim. Então aí eu tenho o Ricardo, a Maria, eles vão agora dar seguimento nessa apresentação. Ricardo, Maria, estão todos de vocês aí. Vamos aqui agora só para a gente fazer um fechamento. Esse era, falei, era um dia intenso, né? Você vê bastante informação. Cada um desses tópicos que nós conversamos necessita de horas de aprofundamento. Mas aqui podemos dizer que nós pegamos como diz a frase, o creme de la creme. Pegamos ali a essência de tudo isso daí, né, de tudo que a gente conhece, que acaba utilizando o que é o mais efetivo para esse mercado automotor para passar para vocês. Sem dúvida, se aprofundar, conhecer mais, tem muito conhecimento disponível nas redes hoje. Nós também temos nossos treinamentos que aprofundamos isso com mais dinâmicas, porque tudo isso daqui, óbvio, você não vai sair daqui e vai conseguir sair aplicando amanhã. Então, tudo isso é uma questão de treino. E não se preocupe em ser perfeito. Vai fazendo, vai melhorando, vai se autoavaliando, vai se corrigindo. E isso vai levar você a, daqui a pouco tempo, olhar para trás e perceber como eu fui melhor. Lembrando aqui, a gente sempre gosta, né, de algumas reflexões, né? Essa aqui do Ayrton Senna. Eu não sou parte de uma equipe, então quando eu venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Galera, a equipe de vendas na maneira concessionária é o ponto, sim, sempre de grande foco, de grande atenção, é o que traz os recursos para a empresa, mas nunca se esqueçam, a gente tem toda uma estrutura por trás que apoia vocês, que dá todos os outros recursos de forma colaborativa, contributiva, enfim, para o negócio acontecer, para toda a máquina acontecer. A empresa não passa a ter confiabilidade se você faz a venda e ela não entrega, ou se ela entrega e você não vende. Enfim, é uma grande máquina que funciona. A resposta de todos. Mais uma vez, só destacando aqui, esse daqui ele é o fundador dessa Action Coach, na qual eu represento aqui no Brasil, e que é a base de tudo que a gente tem falado, e foi lá nas primeiras lâminas que nós falamos, aquela dos números. As palavras podem inspirar, os pensamentos podem provocar, mas só a ação faz que seus sonhos se convertam em realidade. Então, galera, o papel aceita qualquer coisa, a planilha aceita qualquer coisa, o plano de ação que nós falamos aceita também. Tudo que você escrever, quero chegar na Lua semana que vem, ele vai aceitar. Só que, se você não começar a dar o primeiro passo, tudo não vai passar de um grande sonho. Ok, gente? Então, mais uma vez, obrigado. A toda a equipe de venda aqui do Esquadrão de Vendas agradece. Estamos à disposição. Mandei o link aí, vou deixar para vocês anotarem. Para quem quiser participar, está aberto, ele vai ficar ativo aí vamos falar, uns 15 dias, vamos ir colocando alguns materiais, inclusive esse que nós vamos consolidar, vou deixar disponível dentro desse grupo fechado do WhatsApp. E, mais uma vez, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar também alguma coisa, estou à disposição. Desculpa por ter passado um pouco tempo, mas foi só por causa de alguns dos contratempos aí que tivemos.